podcast que vai chamar Acolhe Podcast. Vai ser um momento do derramar do Senhor, de novos conhecimentos, de acolhimento, de pessoas poderem ser ouvidas e terem suportes psicológicos e espirituais. E hoje nós iremos começar essa caminhada e essa busca por novos conhecimentos. E eu quero começar com um versículo que está na carta aos Romanos, no capítulo 8, versículo 38 a 39, que diz assim: Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura e nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então nada pode nos separar do amor do Senhor, nada pode separar do amor que Ele tem por nós. E nós precisamos sempre buscar este caminho, de que nada nos atrapalhe de sentir este amor e de viver este amor nosso para com Ele também. E hoje, para nós abrirmos essa caminhada de podcasts, eu pensei num tema, e o tema seria como vencer as adversidades no Senhor. E para isso, nós estamos aqui com a pastora Leila Grativol, que vai contar um pouquinho da sua experiência no Senhor e do seu testemunho de vida. Leila, boa noite. Ih, não pode boa noite. Peraí, vamos voltar. Leila, então, se apresente para as pessoas que ainda não me conhecem. Olá, Fernanda, pastora Fernanda. E é um imenso prazer de estar aqui participando de um trabalho que vai edificar pessoas, né? E a gente saber que a nossa vida, ela pode ser usada como instrumento, principalmente para a glorificação do nome do Senhor, mas para que isso também alcance vidas, né? Para que as pessoas olhem para a gente e creiam que a gente, como você falou aí na palavra de Deus, né? Que nada pode nos separar do amor de Deus. Bem, eu sou Leila Grativol, nasci em São Fidélis, meu Deus. Vim de lá adolescentezinha. Hoje sou uma mulher casada, casei aos 20 anos, tenho 2 filhas lindas, Alessandra, Larissa, tenho uma do coração que Jesus me deu, que é a Luana, tenho uma netinha também do coração, que é a Isabela. Porém, fui criada num lar não cristão, conheci Jesus em 2009, tenho 16 anos, fez agora em abril, que nos encontramos com o Senhor. Minhas filhas ainda eram pequenas e não foi fácil, né? Quando Jesus, na verdade, nos encontrou, ou que a gente permitiu encontrar com esse amor transformador, que é o amor de Jesus, né? A minha vida estava muito difícil, e quando a gente encontrou com o Senhor, a minha conversão foi assim, transformadora, porque Deus mudou tudo, tirou tudo do lugar, mas no meio disso também Ele fez tudo novo na minha vida, como ser humano, como mulher, como mãe, como esposa e principalmente como serva, né? Que quando a gente encontra com o Senhor, a gente aprende que nós temos um Senhor que cuida da nossa vida. E ali Ele começou cuidando da minha vida, cuidando da minha casa, e encontramos com o Senhor em 2009, começamos uma caminhada cristã, conheci Jesus no Ministério Eclésia, né? Os nossos apóstolos, pastor Leonardo, pastora Renata Teixeira. Estamos nesse ministério, com a glória de Deus, até hoje. Cremos que até Jesus nos buscar. E ali a nossa vida foi transformada. Nós começamos a viver um tempo de muitas lutas, questionamentos, perdas, muitos milagres também, muitas provações. E fomos conhecer um amor que a gente conhece a obra de Deus, o reino de Deus. A gente... por mais que no início da caminhada a gente não compreendia, no meu caso, não compreendia esse amor por tantas coisas que aconteciam, mas o chamado, o amor a Deus,
O amor à obra de Deus era maior do que qualquer coisa que pudesse, a minha visão humana, pudesse ver que poderia perder, ou as lutas, ou os questionamentos. E assim nós ficamos, servindo ao Senhor e fomos crescendo. Minhas filhas criaram, né, na presença do Senhor. Hoje são mais jovens com a glória de Deus de referência, né, e fazendo a obra de Deus constantemente, sem parar, com a glória de Deus, que isso para mim é a minha maior alegria, meu maior, como eu vou dizer, meu maior tesouro e meu maior legado, mas assim, foi o meu maior instrumento, vamos dizer assim, de força, de refrigério, de graça, de misericórdia, de perseverança, né? E assim nós vivemos essa caminhada, né? E servindo ao Senhor, eu e a minha família, com a glória de Deus, e seguimos ao Senhor, né, na casa do Senhor, numa vida constante, até o período que a gente, né, eu acho que foi o período mais desafiador, que foi a pandemia, que é onde a gente teve que cultuar, a igreja fechar, enfim, tantas lutas, tantas guerras. Eu acredito que até 2020 eu pensei que eu tinha vivido assim, algumas provas, né, mas eu aprendi que ali meu desafio ainda estava maior para acontecer. Eu lembro, você falando isso, eu lembro que em 2019 foi um ano muito difícil. E aí eu pensava assim, eu quero logo que acabe esse ano, mas eu nem imaginava o que estava vindo em 2020. Então todo final de ano eu não peço mais para o ano acabar, eu só peço a Deus misericórdia e bênçãos, porque a gente nunca sabe realmente, né, o dia de amanhã. E você falou aí também sobre a época da pandemia, os cultos online. E aí também me traz a lembrança da época que nós estávamos sem poder cultuar, era um período de lockdown, todo mundo dentro de casa, e os cultos eram gravados através do YouTube dos nossos apóstolos, que enviavam, né, alimentavam as redes sociais com os cultos e todo mundo nas suas casas, e era um processo bem complicado. Era um processo de que era tudo diferente, a gente não sabia como é que ia ser aquilo, ninguém esperava por aquilo, eu acho que ninguém nunca imaginou nada daquilo. E eu não tive dificuldade de estar em casa, eu fiquei bem tranquila em casa, eu não tive essa circunstância na minha vida, mas eu acompanhei pessoas que tiveram muitos problemas em ficar em casa, se sentiam presas, tiveram dificuldades emocionais, até espirituais. Então a pandemia ela foi para cada pessoa de uma forma diferente de se enfrentar. Mas eu queria que você compartilhasse com a gente, durante a pandemia, o que passou na sua vida, o que você enfrentou que se transformou num grande testemunho, que você ganha vidas hoje em dia através desse testemunho. Você poderia compartilhar com a gente? Então, Fernanda, falar da pandemia, eu creio que foi algo assim mundial, né? Eu acredito que ninguém pode dizer que a pandemia, de alguma forma, direta ou indireta, afetou, acho que todo mundo, né? Para mim, quando se começou a falar em pandemia, para mim, particularmente, era aquela coisa assim, que na minha mente era algo que a gente estava ouvindo falar. Para mim era algo que estaria muito longe de mim, longe da minha casa, né? E como eu falei dos cultos online, eu nunca imaginei, como eu falei aqui, a gente teve uma caminhada muito assídua, né, na presença do Senhor, fazendo a obra do Senhor, então eu nunca imaginei presenciar de uma igreja ter que fechar, porque a igreja sempre, a gente sabe que é casa de refúgio, e como a pandemia foi algo assim extraordinário e algo surreal, que afetou 100%, e como você bem falou, cada um foi atingido de uma forma específica, individual, um sentiu mais, outro menos, mas de alguma forma mexeu com todo mundo, né? Tem pessoas que até hoje não conseguiram se firmar novamente, tem pessoas que não conseguiram voltar para a igreja, tem pessoas que desenvolveram circunstâncias psicológicas e emocionais que aconteceram durante a pandemia e que até hoje, processos de ansiedade, processos de pânico, que até hoje
estão vivendo isso. Então a pandemia ela marcou a todas as pessoas, de alguma forma, mesmo aquelas que não tiveram a doença ou aquelas que não passaram por nenhuma circunstância, o estar em casa, o isolamento social repercutiu negativamente. Então tem pessoas que não, como eu, dentro de casa não tiveram nenhum problema de ficar em casa, mas na hora de retornar para o trabalho, retornar para a vida social, para estar na igreja novamente, por exemplo, que tinha medo de pegar. Eu lembro do primeiro dia que eu precisei pegar ônibus. Foi muito difícil para mim, porque eu queria voltar e ficar dentro da minha casa. Exatamente. Eu achava que era meu lugar de refúgio. E quando eu precisei pegar o primeiro ônibus, como foi difícil. Eu chego em casa desse dia, tiro a minha roupa para lavar como se eu estivesse muito suja. Era algo que surgia na mente da gente, que a gente estava sempre suja, sempre suja. Então todo mundo foi afetado de uma maneira, né? Todo mundo. E como você mesmo falou, né? É algo que foi muito assustador. E a gente tinha medo, né? Teve aquelas pessoas que achavam que não estaria acontecendo nada, que seria só algo que aconteceria, tipo assim, longe da gente. Eu no início foi assim, dessa forma, eu achei que era algo assim, que a gente... Era mais uma história, era mais um vírus, era mais uma situação que ia acontecer e ia passar. Mas nunca imaginei da total proporção, né? Foi quando começou e a gente começou, né, na reportagem, redes sociais, o pessoal falava em pandemia, né? Eu lembro que a gente tinha o nosso grupo de oração, porque começou algumas pessoas conhecidas, né? Acho que a primeira pessoa foi a Alessandra, né? Exatamente. A Alessandra que ficou internada, chegou a ficar até na UTI, e nós começamos a orar por ela, e dali surgiu um grupo de oração das pessoas. E a gente começou ouvindo falar muita intensidade sobre isso e começou chegando perto, mais perto do que a gente, pelo menos do que eu imaginava, né? Aí foi onde a gente criou aquele grupo, a gente orávamos todos os dias com algumas irmãs da nossa igreja, mas eu, na minha vida, eu não acreditava que isso poderia acontecer. Quando foi no início de final de maio, exatamente, agora está fazendo 5 anos, finalzinho de maio, no início, nos primeiros dias de junho, começou algo a acontecer diferente, né? Na minha casa, na minha família. Foi quando o meu irmão começou se sentindo, né, todos aqueles sintomas, né? Mas a gente não, é gripe, é dengue, é um monte de coisa, né? E ele não queria acreditar, né? Na verdade, a gente recusava acreditar que existisse essa possibilidade disso estar acontecendo dentro da minha casa, com a minha vida, com a minha família, né? E ele foi ficando com uma dificuldade maior, e logo em seguida minha mãe, e eu lembro claramente, né? Quando eu acordei com essa situação, foi dia 4 de junho, que eu tive que levar o meu irmão, aí ele já estava num estado muito crítico, né? Levamos até o pronto-socorro, enfim, toda aquela logística, né? E internei meu irmão no dia 5 pela manhã, mas a minha mãe também já estava com alguns sintomas. E no dia 5 pela manhã, eu deixei 8 horas da manhã no pronto-socorro e voltei para casa porque minha mãe já estava com sintomas. E meio-dia, 1h da tarde, eu retornei com a minha mãe com os mesmos sintomas, e todos dois, naquele sábado, dia 5 de junho, eu deixei os dois internados lá. E ali começou, no dia 4 de junho, começou um grande desafio, eu acho que é essa palavra, um grande desafio de viver algo que ninguém sabia, algo que nem os médicos poderiam dar uma palavra, uma direção, e o que a gente percebia é que todo mundo estava muito perdido. E a gente mesmo, né? Porque os hospitais cheios, como você mesmo falou, todo mundo se sentia sujo, todo mundo tinha medo de todo mundo, e ninguém sabia como ajudar, porque ninguém podia ajudar ninguém, porque ninguém podia estar perto de ninguém, né? De uma forma direta, né? Você não podia estar perto das pessoas, as pessoas que você ama também não podiam estar perto, né, de você, enfim. E ali começou um grande desafio, um período de 60 dias,
sabe, contínuos, sem um minuto assim não vou dizer de paz, porque a gente tem um Deus da paz, né? Mas o desespero, o medo, as dúvidas, enfim, não sei quantas perguntas a gente poderia citar, mas eu acho que o medo era surreal. E ele tomava uma proporção maior do que tudo, e eu tive que deixar minha mãe, primeiro eu deixei meu irmão, depois eu tive que deixar minha mãe na mesma situação, eu vi a mesma cena com um, a mesma cena com o outro, e dias depois, 23 dias, isso foi internado dia 5, dia 23 de junho, o meu irmão mais velho, de 49 anos, que foi o que internou, ele veio a falecer. E no dia 30 de junho, a minha mãe também veio a falecer. E no meio desse período de internação do meu irmão mais velho com a minha mãe, o meu esposo teve Covid e ficou em casa muito mal também, ficou com 60%, 70% do pulmão tomado. E meu irmão, o outro irmão, que era o Paulinho, né? Conhecido Paulinho aqui, onde a gente mora. E ele também, os dois ficaram cometidos da mesma enfermidade no mesmo período. E meu esposo conseguiu se recuperar em casa, por um milagre do Senhor, mas o meu irmão não. E a gente virou um mês, né? Quando foi dia 9 de julho, meu irmão internou. E quando foi dia 21 de julho, ele também veio a óbito. Então, assim, nesse período de quase 60 dias, eu perdi o meu irmão. Uma semana depois eu perdi a minha mãe. E 18 dias, mais ou menos, eu perdi o meu outro irmão mais novo. Ou seja, é desafiador, né? Então, assim, foi um período, eu acredito, que o período mais difícil da minha vida, porque não se envolve somente a perda, o óbito, a morte em si, o luto, mas envolve todo um cenário que a gente nunca tinha vivido. Como você mesmo falou, pessoas ficaram doentes físicas, emocional, psicologicamente, tudo, sabe? E às vezes nem teve alguma situação direta, porque é só o pânico, o medo, só o sentimento de angústia, desespero, ele tomou uma proporção tão grande ao ponto que até o médico, isso eu lembro, que eu, né, com esse período, eu estava muito frequente lá. E eu também tive Covid, porque quando eu deixei minha mãe e meu irmão nos primeiros dias de junho, eu já vim para casa, eu já estava com Covid. Só que eu não admiti para mim mesmo que eu estava com Covid. E dias depois que veio meu esposo e tal, tipo assim, 15 dias depois. Então, assim, eu via muito isso, pessoas desesperadas, e o médico falou para mim assim, olha, quando eu fui no médico, meu esposo que deu positivo, ele falou assim, controla a sua mente, esquece o nome Covid, isso eu nunca vou esquecer. Ele falou assim, eu vou tratar o que você está sentindo e creia que você vai ser recuperado e você vai ser curado. Então não esquece o Covid, porque o Covid em si, ele é um vírus, mas o que está matando as pessoas é o sentimento do medo, do desespero. Então esquece o que está acontecendo ao seu lado, foca que você vai resolver, eu vou te medicar e você vai ficar bem. E assim foi. Então a gente vê que muitas pessoas até hoje, eu conheço tenho pessoas da minha família, não foi só os 3 da minha casa que morreram de Covid, eu tenho, não sei a conta, mas eu tenho umas 4, 5 pessoas a mais, tios, primos, que morreu também no período de Covid, mas nesse período da pandemia, foi logo no início da pandemia, então todo mundo estava muito perdido. Ninguém sabia o que era. Ninguém sabia nem como, porque os medicamentos que os médicos passavam, talvez, por exemplo, hoje, se eu não tenho uma fé, não tenho um Senhor que eu creio que guarda a minha vida, por exemplo, ele poderia ter diagnosticado um tipo de medicamento, mas naquela época, nem eles mesmos sabiam exatamente. Eles estavam ali contando com a misericórdia aquilo que eles achavam que poderiam experimentando, porque eles também nunca tinham passado por uma pandemia. Portanto, hoje o Covid não acabou, ele continua aí, né? Mas hoje as pessoas já
trata o Covid como algo normal, como o vírus de uma gripe, enfim, tantos vírus que tem aí. E a gente vê o conhecimento, né? Mas na época não tinha. As vacinas também vieram para As vacinas, né? Porque hoje em dia tem as vacinas que tem à disposição. Na época não tinha. Na época nem nesse período que aconteceu isso com a sua família, ainda não tinha nem as primeiras doses sido lançadas. Estava começando, né? Porque foi logo no início da pandemia. Então, os cientistas, né? Eles estavam começando a estudar. E eu não lembro agora por quanto tempo que teve a vacina, mas foi um tempo bem depois, né? E eu lembro muito bem quando dia que eu tomei a vacina. Hoje a gente ouve muitas pessoas falando que não tomaram, eu respeito, sabe? Mas como eu que fui, tipo assim, afetada diretamente, no dia que eu tomei a vacina, nossa, pra mim foi uma vitória, uma conquista. E eu falei assim, meu Deus, eu tomei a vacina em lágrimas, porque eu falei assim, meu Deus, como eu queria que os meus tivessem tido aquela mesma oportunidade que eu estava tendo naquele dia, né? Então, assim, a pandemia, ela veio realmente para mostrar quem é quem e para a gente reconhecer quem é o Senhor dos Senhores, né? Porque se alguém antes não tinha alguma dúvida de quem era Deus, eu não acredito que hoje as pessoas podem ter. Pode até não acreditar, mas Deus se manifestou de forma visível, audível, sabe? A soberania dele, porque ele tem poder de parar o mundo, e ele fez isso. E a gente vê através da pandemia que, por exemplo, eu estou contando um caso que 3 dos meus da minha casa morreram. Mas morreram médicos, morreram pessoas milionárias, morreram pessoas muito humildes, pessoas que não tinham recurso nenhum financeiro. Então, Deus se manifestou de uma forma que Ele faz do jeito que Ele quer e conforme Ele quer. E para todos. Exatamente, que Ele não morreu aquele que não tinha um recurso. Não, morreu aquele que tinha recurso, morreu aquele que tinha conhecimento, morreu aquele que não tinha nenhum conhecimento, e morreu também aquele que não tinha nenhum recurso, né? Então, assim, hoje, olhando para trás, eu vejo a soberania de Deus. E como você falou também, na questão do retorno das pessoas à igreja, eu vejo também isso, né? Que as pessoas, alguns tiveram dificuldade, mas para mim, no meu caso, eu não tinha, porque eu estava, mesmo depois de passar isso tudo, eu estava sufocada dentro de casa. Porque estar na igreja, ofertar ao Senhor o meu culto racional, para mim é uma das formas de sobrevivência, para mim, sabe? Todas as vezes. Então, quando a nossa igreja, né, fechou, eu não lembro quanto tempo, mas foi pouco, foi um período curto, e quando falou-se de retornar, glória a Deus pela vida dos nossos apóstolos, que a gente se alimentava, né, através das redes sociais, glória a Deus por isso. Tá aí uma ferramenta, né, para a gente alcançar as vidas. E ele cuidou, pastoreou as ovelhas. E quando a gente voltou com a nossa igreja de Cabo Frio, né, voltamos também online. E ali a gente percebeu, né, meu Deus, o Senhor para. Até a igreja é dele. Com certeza. Até a igreja dele, nós somos dele, né? Foi um período que, para mim, a qual a gente viu mesmo, por mais que esse medo de vamos sair, como que vai ser, mas tinha pra mim, eu tinha aquela necessidade de estar, porque a minha casa, né, tipo assim, era literalmente pra mim minha casa de refúgio, aonde eu fiquei um período sem poder estar, e aconteceu esse furacão, então eu tinha necessidade, eu queria que voltasse, e porque eu precisava estar lá. E glória seja dada ao nome do Senhor, porque quando que voltou, e hoje continua também sendo a minha fonte de sobrevivência, é lá que é onde eu me reabasteço, é lá onde eu me alegro, é lá onde eu recebo um óleo, sabe, de refrigério. E, Leila, com essa circunstância toda que você passou, tem muitas pessoas que passam por circunstâncias não mensurando a dor das pessoas, nem colocando dor em balança, né? A dor de cada um tem o seu valor e não é sobre isso. Mas tem pessoas que, por alguns motivos um pouco menores,
deixam de estar na igreja, se revoltam contra Deus, não querem mais congregar, não querem mais aceitar que Jesus é o seu Salvador. Como que você fez essa circunstância que você passou na sua vida, essa experiência que você viveu, se transformar no seu testemunho e você trazer isso, só de você estar na igreja, essa vontade de você estar cultuando, se transformar nesse seu testemunho? E algumas pessoas podiam ter pensado, nossa, a Leila vai parar, a Leila não vai conseguir, a Leila agora vai desistir. Porque quando a gente passa por adversidades, a primeira coisa que as pessoas pensam é que a gente vai parar, que a gente vai desistir. E não, né? Muito pelo contrário. Lógico que você estava passando emocionalmente o seu luto, mas durante o seu luto você já estava trabalhando na igreja como se nem tivesse parado. Então, da onde você tirou essa força? Compartilha com a gente. Então, é uma pergunta difícil de responder e mesmo um instante muito fácil. A fonte disso tudo é Jesus. Porque dele que vem a minha força, é dele que vem a minha alegria, ele é a minha fonte de vida. Como eu já acabei de falar, eu preciso estar. E quando eu passei por isso tudo, que tem provações na nossa vida, eu creio muito, né, a palavra de Deus nos ensina isso, que ele não dá nada além do que a gente possa suportar. Mas suportar onde? Com quem? É na força do meu braço? É com a pessoa que às vezes está ao nosso lado? É o nosso esposo, é a nossa esposa, com a nossa família? Não é. Não é. É no Senhor. Né? E como eu falei no início, são 16 anos que a gente fez agora em abril de conversão. E eu, com a glória de Deus, eu posso dizer que eu tive um encontro com o Senhor. E quando eu entreguei minha vida para o Senhor, eu entreguei. Né? E tudo que acontece ao meu redor, com as pessoas que eu amo, eu tenho um entendimento que eu entreguei. Então, nada é meu, tudo é do Senhor. Então, se acontece, eu entendo também que é permissão de Deus. Então, tudo, seja as coisas boas, que a palavra de Deus também fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E eu tenho certeza que eu amo a Deus. E tenho certeza também que Ele me ama, né? Eu creio que se grande também são as provações, é porque Ele só prova o filho que Ele ama. E eu acredito que se Ele permitiu, porque Ele sabia que eu nele iria ser capaz de suportar. E eu vejo que eu não tenho o que fazer, você só tem que crer. Não tem uma receita, dizer, Leila, como que você fez? O que você fez? Eu só confiei. E continuou. Sabe, eu só confiei. Eu sabia que Ele é o autor e consumador da minha fé. E agindo Ele, quem poderá impedir? Mas eu precisava crer. Mesmo que eu não estivesse vendo, mesmo que eu não estivesse sentindo, mesmo que eu procurasse em qualquer circunstância nenhuma, humanamente falando, eu pudesse ver. Eu não via, né? E nesse período, nenhum momento eu reclamei, nenhum momento eu questionei, mas em todos os momentos eu pedi ajuda. Me ajuda, era só isso, porque era surreal. Não existe uma explicação para quem viveu um período como esse, porque, como você falou, não tem como a gente medir, não tem como a gente mensurar, porque hoje a gente se depara com pessoas que por discordância ou por qualquer situação, assim, às vezes na nossa visão, que parece tão pequena, mas eu aprendo que cada um tem o seu gigante. Às vezes eu olho para algumas circunstâncias e eu percebo, meu Deus, é tão pequeno na minha visão, mas às vezes para aquela pessoa é o gigante dela. Então, exatamente como você falou, não tem como a gente mensurar, mas em qualquer gigante, em qualquer desafio, em qualquer perda, em qualquer provação que o Senhor possa permitir, se a gente crê realmente que a nossa vida ela está na mão do Senhor, a gente também precisa crer que as coisas que acontecem na nossa vida, com as pessoas que a gente ama, enfim, com tudo aquilo que é nosso, entre aspas, o Senhor está no controle.
Então a gente só precisa crer e confiar e esperar. Porque nesse período eu achava que não tinha mais possibilidade de eu sorrir. Eu achava que não tinha mais possibilidade da gente ter uma esperança. Por exemplo, assim, poxa, eu vou sonhar algo, eu vou planejar algo, eu vou, sabe, criar uma expectativa. Não existia. Porque tem período na nossa vida de provação que você só enxerga a dor, o desespero, o medo, sabe? E não é fácil. Deus está ali? Está, mas tem hora que você vai olhar e você não vai enxergar. Tem hora que você vai querer ouvir e você não vai ouvir. Tem hora que você vai querer ir para algum lugar e você não sabe para onde ir. Então, se existe uma palavra que eu possa falar, pelo menos que eu pratico, eu não preciso ver, eu só preciso crer. Eu preciso só confiar que independente daquilo que eu estou vendo, daquilo que eu estou sentindo, daquilo que eu estou passando, eu tenho um Deus soberano, que Ele é muito maior, porque os pensamentos dele são muito, 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 muito maior do que o meu. E os pensamentos que Ele tem ao meu respeito são pensamentos de paz, são pensamentos de amor. Mas a gente só vive isso pela fé. Tem por isso que eu estou falando que tem que crer. Porque não tem como a gente querer pegar as coisas sobrenaturais e trazer ela para o natural e não encaixa, né? Não encaixa, não soma, você não consegue achar explicação. Mas a palavra de Deus também fala que o choro ele dura uma noite, mas a alegria ela vem. E eu achava que isso era impossível, por mais que eu estivesse ali. Nem sei se eu estava, mas eu permaneci ali de uma forma indireta. Mas o Senhor me sustentou. E dia após dia, um dia após outro, uma luta diária, viveu cada dia o seu próprio mal, como a palavra fala. Cada dia a gente dá um passo conforme a direção e a permissão de Deus. Não ir além do seu limite, porque às vezes a gente quer que as coisas aconteçam do nosso jeito. Não é. Então, uma coisa que eu aprendi nesse período também, aprender a respeitar o meu limite, aprender a dizer pra mim que eu não consigo, aprender a dizer pra mim que eu não posso, que hoje eu não consigo, sabe? Isso tudo e tudo bem. Eu precisava desse tempo, eu precisava de aprender. Hoje, 5 anos depois, ou bem menos, né? Mas hoje, 5 anos exatamente, esse mês completa 5 anos, eu sou uma mulher, sabe? Feliz, uma mulher que sonha, uma mulher que, sabe, tem esperança e muita esperança. Consigo me alegrar com tudo que Deus faz, até mesmo com as provações, que a provação não ficou só na pandemia. Não, a gente continua passando pelas provações, né? Mas eu acho que a receita é essa, respondendo, né, a sua pergunta, a receita é a gente crer verdadeiramente, sabendo que nós temos crido e confiar. Você falou uma coisa aí muito importante, que você passou um tempo em que você pensou que você não teria esperança mais, que você não poderia mais sonhar, porque você pensou que não teria essa força, mas depois você conseguiu enxergar que isso você ia ter, e hoje não, já tem um bom tempo, mas agora você percebe que você tem vários sonhos, vários planos, várias metas daqui para frente. E nesse período também, né, você teve essa questão da netinha que chegou e ela foi alegria nesse período todo de tristeza e de luta, né, que vocês passaram. Mas hoje, com essa capacidade de sonhar, de planejar, de projetar o futuro, quais são os seus planos para aqui para frente? O que você está projetando para essa nova fase sua? Então, falando no período Deus, ele é muito bom, né? Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz. No meio de uma grande luta, de uma grande prova, o Senhor nos deu a Isabela, né? Que quando os meus foram, ela tinha um mesinho. Então ela nasceu nesse início, dias que antecedia esse furacão. E nesse período, quando ela veio, começou, depois que passou os 60 dias, e aí uma coisa que me marcou muito, que eu não quero deixar de compartilhar, foi o sentimento do medo,
porque, né, enterrei todo mundo, né, meu esposo, graças a Deus, melhorou, tarará, tudo isso passou. O que aconteceu? Eu olhava para minhas filhas e eu tinha medo. Vai começar com o quê? Vai acontecer de novo. E a gente começa, a mente da gente, né? Então, assim, isso é muito sério, onde entra muita determinação, porque Deus faz aquilo que cabe a Ele, mas nós também temos que fazer a nossa parte, exercitar a nossa fé, que às vezes a gente só fala, eu creio, mas a gente precisa realmente, como eu vou dizer assim, estabilizar, não é... Concretizão, né? Colocar em ação, exatamente, colocar em ação a nossa crença, né? E mediante isso, um dia após o outro, como eu já tinha falado, vai se gerando esperança, você vai vendo que Deus vai cicatrizando, Deus vai te dando cada dia uma força, uma direção, e você vai fazendo cada dia aquilo que Deus está te orientando, e Deus vai colocando as coisas tudo no lugar. Aí a Isabela veio como fonte de vida, né? Porque no meio de uma grande luta, Deus sempre dá alguma coisa. O ruim é, às vezes, a gente não conseguir enxergar. Só que, para a glória de Deus, eu precisava enxergar. Porque de mim mesmo não tinha... Eu olhava e não via. Eu procurava e não achava. Eu só achava eu sozinha. E eu falava muito isso com meu esposo, né? Eu lembro, depois que passou, eu falava assim... A única coisa que eu tinha era esse sentimento de medo. Eu me senti muito sozinha. Por quê? Porque além de eu perder minha mãe, meus 2 irmãos, eu tinha perdido meu pai há 2 anos e meio, né? Então, assim, da onde eu vim, eu não tinha... Só tinha você. Não ficou ninguém, isso principalmente na minha visão, né? Não ficou ninguém para contar a minha história. Então, isso era uma coisa, assim, que vinha muito forte. E eu falava com meu esposo, eu tô sozinha. E ele falava assim, não, você tem a mim, você tem as suas filhas. Mas eu não estava dizendo da minha família que eu constituí. Eu estava falando da minha origem, da onde eu vim. E aquilo me assustava muito, sabe? Eu tinha muito medo. E quantas e quantas noites que eu passava, demorei bastante pra você dormir tranquila, né? Isso é um período, é um processo. Por isso que eu falei, tem que ter paciência, perseverança e tudo isso. E confiança. E isso tudo foi gerando a esperança. E hoje a Isabela está com 5 anos, né? Completou 5 anos. Agora mesmo ela estava comigo. Então, assim, receber um abraço dela. E Deus cuida tanto da gente que quando às vezes tem dia que a gente está com saudade, por exemplo, se eu estou com saudade do meu pai, Deus envia alguém exatamente até o cheiro do meu pai. E Deus faz isso? Faz. Eu não tô. Ele cuida, né? Não tô louca. Isso é verdade, porque Deus é bom e Ele cuida da gente. Quantas vezes Deus coloca a pessoa no nosso caminho que às vezes tem as características exatamente do meu irmão, tem um sorriso e você percebe tudo isso. Eu percebo como cuidado de Deus, né? Então isso vai te trazendo esperança. E outra coisa que eu queria deixar também é a gratidão, sabe? Porque senão a gente só olha para o problema e só questiona o que aconteceu, mas a gente não para. Me perdoe a expressão, às vezes a gente é até um pouco egoísta, que a gente não olha pelo presente, pelo privilégio, pelo tempo, por aquilo de bom que tem em qualquer situação, que eu estou falando do meu problema, né? Do meu luto, mas isso pode ser em qualquer área. Em tudo na vida, tudo não é 100% ruim e também não é 100% bom. Tudo tem os seus altos e baixos. Tem. Então, assim, isso me trouxe... Qual a esperança hoje que eu tenho? O que me faz hoje me viver bem? É eu ser grata pela minha família, pelo tempo que Deus me proporcionou, por aquilo que eu dediquei, por aquilo que eu fiz, por aquilo que eles foram e por aquilo que eu consegui ser na vida deles. Foi suficiente na minha visão? Não, eu queria dizer que hoje, com certeza. Mas assim, eu aprendi a ser grata, porque isso também não está na minha mão, está na mão de Deus. E Ele faz como Ele quer, do jeito que Ele quer. Então isso, a gente olhar as coisas, mesmo as coisas difíceis, e procurar nela, a gente vai achar alguma coisa de bom. Um aprendizado, um ensinamento, um amadurecimento, alguma coisa. E eu tenho muito isso. Hoje eu não sou a mesma mulher. Hoje eu vejo a vida de uma forma diferente. Eu vivo de forma diferente. Leila, como? Melhor.
Eu aprendi a digerir mais as coisas, eu aprendi a valorizar mais as coisas, aprendi a ser mais grata, aprendi, como diz o Salmo 90, valorizar o dia de hoje, sabe? Buscar em Deus um coração sábio, porque o tempo passa e a gente voa, a gente está aqui hoje, mas a gente não sabe até quando, e isso não está na nossa mão, né? Então a gente precisa, hoje, eu vivo dessa forma, valorizando o que eu tenho, o que eu sou, e aqueles que eu não tenho, eu sou grata por aquilo que eles foram e continuam sendo. Sim. Porque eles estão no meu coração, não vão deixar de estar nunca e não quero deixar que eles estejam, porque eu procuro permanecer eles comigo de forma diferente. A gente tem que, na verdade, se readaptar. A gente que nasce, né? Esses dias eu vi um videozinho falando sobre luto, que eu achei interessante, que falou que o luto, cada perda que a gente tem é como se a gente perdesse um membro do nosso corpo. E cada perda a gente tem que aprender a se reabilitar. Eu achei interessante, porque você vai aprender a conviver com aquela falta. Mas isso não quer dizer que você não pode viver tanto e quanto você era, mas de forma diferente, porque você aprendeu a se reabilitar, se refazer, sabe? Isso só Deus pode, mas mediante também o nosso posicionamento. E hoje sonho muitos. Hoje o meu sonho particular, assim meu, é casar meus filhos, sabe? Hoje eu acho que é o meu maior objetivo. Neste período também a sua filha se formou? Então, a Alessandra, a mais velha, se formou, no caso a mais velha, né, que é a Luana, me deu a Isabela. A Alessandra se formou na nutrição, hoje é uma nutricionista formada, está exercendo a sua profissão, é uma menina abençoada que é um dos meus maiores orgulhos, as minhas filhas. A Larissa está aí no 3º ano da fisioterapia, fazem a obra de Deus juntamente, incansavelmente, juntamente com a gente. Então, assim, isso pra mim... E a Larissa ficou noiva agora. Ih, fala não, Jesus! Coração de mãe. São muitas emoções, eu não estava preparada. Eu não estou falando que a vida foi desafio. O desafio não foi só a pandemia. Cada dia a gente vive um desafio novo, né? Mas eu estou feliz porque isso tudo também faz parte do processo, que a gente aprende a viver cada tempo no seu tempo. E eu estou vendo que o tempo que eu estou vivendo hoje é um tempo de vovó, né? Mas é um tempo da mãe, assim, ver seus filhos crescendo e seguindo aquilo que Deus tem. Isso para mim, Fernanda, é prazeroso. Eu não tenho, eu até brinquei com o Marininho, eu falei assim, você não vai ficar com a síndrome do ninho vazio não, né? Mas graças a Deus, Deus ele é tão bom quando Deus faz as coisas, ele cuida de tudo. E o noivo da Larissa, Daniel, ele é uma bênção, um menino que é um filho, né? E glória a Deus, eu quero viver assim, eu não quero genro, eu quero filho, né, gente? Sim, eu quero filho. Então, meus sonhos é ver minhas filhas casadas, vivendo a vontade de Deus principalmente, mas eu creio que a vontade de Deus também é que ela se case, que Deus né, construa a sua própria família. E um dos sonhos, sem ser esse das minhas filhas, é continuar na presença do Senhor, fazendo a obra do Senhor. E o meu maior objetivo hoje, depois de tantas coisas, né, é fazer com que aquilo que me aconteceu, até existe uma recompensa, eu peço ao Senhor, se tiver alguma forma dele me recompensar, tantas dores, né, gente, porque a gente não pode ser que santificar tudo, a gente é humano, a gente chora, a gente sente, a gente pensa que vai morrer, a gente acha que não tem jeito, que você não tem esperança. Então, se porventura alguém se estiver nesse estágio, faz parte. Mas nós temos que confiar que tudo vai passar, porque passa. Eu sou prova disso, que passa, passou, e hoje eu quero, de alguma forma, ser um instrumento de esperança para muitos que a gente se depara todos os dias, às vezes por tão pouco. Pessoas pensando em tirar sua vida, sem esperança para nada, sem esperança de... Sem objetivos de vida. Sem objetivos nenhum, perdido. E perdido, assim, quando eu falo perdido sem Jesus, porque
Com Jesus, você pode até achar que você está perdido, mas você não está. Né? Porque Ele cuida. Então, são momentos, né? Você passa aquele momento de Jesus, o que eu vou fazer? Mas também Ele está ali e te responde. Né? Então, o meu objetivo hoje de vida, qual é o seu objetivo de vida? É que as pessoas olhem para mim e acreditem que Deus é capaz de mudar qualquer quadro. Não existe impossível para o nosso Deus. Amém. E você falou uma coisa muito importante, a questão de a gente reescrever a história, né? Ressignificar. Você passou por tantas circunstâncias e você deu um novo significado a tudo isso e aplicou isso na sua vida nos dias de hoje. Vivendo em família, trazendo a sua família para perto, construindo uma nova fase na sua vida, uma nova fase na vida das suas filhas. Eu penso quando a gente nunca imagina o que vai acontecer na época da pandemia. Meu filho foi morar fora do Brasil para estudar e ele chegou lá, entrou a pandemia, ele ficou distante, foi uma fase muito difícil. E hoje eu vejo, 5 anos depois, como ele amadureceu, como ele está preparado para a vida, como ele hoje é um homem. Ele sabe que é um menino e hoje é um homem, né? E você tocou num ponto muito interessante. Quando os filhos começam a sua própria vida. No caso, meu filho agora está namorando e essa nora chegando na família e que é uma filha. A Sofia é uma filha, né? Eu não consigo pensar numa namorada, eu penso numa filha que Deus me deu. E é um amor tão diferente, né? É um amor que eu nunca imaginei que existisse, né? Porque é o meu filho mais velho, é a primeira vez que eu estou vivendo isso, então é algo novo. E a gente vai vendo as fases da nossa vida, né? Coisas que eu sempre criei meus filhos muito pertinho de mim, e aí de repente o mais velho foi para tão longe e está tocando a sua vida. Então são fases da vida que a gente acaba reescrevendo, porque eu nunca imaginei ficar aqui tão longe dele e já estamos longe há 5 anos. Lógico que a gente se vê esporadicamente, mas não é aquela vida cotidiana. Então é uma coisa que eu nunca tinha pensado. Mas ele aos voos e está vivendo, e os meninos, os meus outros filhos também estão crescendo, e cada fase que eles vão passando, cada descoberta, a gente automaticamente vai mudando também junto com eles, né? Então quando você falou sobre a gente escreve novas histórias constantemente na nossa vida. A gente nunca pode parar, e isso é muito importante. Eu não lembro, aliás, eu não esqueci nenhum dia de todas aquelas circunstâncias que nós passamos. Eu lembro que eu fiquei muito tempo sem conseguir abrir áudio, porque depois do primeiro áudio que eu abri e que o pastor Marinho tinha informado o falecimento do seu irmão mais velho, do Luizinho. E foi tão chocante aquilo, porque a gente já tinha ouvido na televisão, nas notícias, mas nunca de alguém de perto, de alguém que a gente conhece, de alguém que a gente sabia quem era e já tinha vivido junto. Então era muito estranho. Então eu fiquei muito tempo sem abrir os áudios. Até hoje eu não sou muito fã de abrir áudio, mas eu fiquei bastante tempo sem abrir áudio, porque eu lembro direitinho de tudo que passou. Mas eu lembro também de como o seu testemunho trouxe força para muitas pessoas. E eu lembro também de como o seu testemunho impulsionou. Por exemplo, quando eu falo que quando eu voltei, saí da pandemia e tive que voltar para trabalhar, na época eu ainda estava trabalhando como professora e a escola que eu trabalhava era presencial. Meu Deus, foi muito difícil para mim. E aí eu comecei a ver que você já estava indo, você tinha ido. Eu lembro uma vez que você tinha ido a um restaurante com todo mundo da família passear, e Patrícia foi também com os meninos, e eu falei, gente, a Leila, que passou por todas as circunstâncias, ela está com força de sair, eu também vou encontrar essa força. Então, da mesma forma que foi força para mim, eu sei que foi força para todo mundo que te conhece, que te acompanhou, e eu creio que toda pessoa que vai assistir esse vídeo daqui para frente vai entender que nós podemos sim encontrar a nossa força no Senhor.
porque não foi a medicina, infelizmente, não foram os médicos, não foi nenhuma circunstância que pôde trazer conforto nessa época e nesse momento que você passou. O único conforto que você trouxe, que você teve, veio do Senhor sobre a sua vida, né? E através da sua vida abençoando tantas outras vidas com o mesmo padrão de força, com o mesmo padrão de conforto. Eu não conheço, eu sei que existem, mas eu não conheço pessoas nem famílias conhecidas minhas que tenham passado por isso. Então, para mim, você é uma referência. Eu sei que existem na história da pandemia outras famílias que passaram por isso. Sim, com certeza. Mas eu não conheço. Então, a sua história na minha vida e na vida de muitas pessoas que eu conheço foi esse caminho de uma certeza de que há sempre uma outra ao virar a página. Porque às vezes a gente pensa que não há, mas há sempre uma nova história. E o Senhor nunca nos desampara, Ele está sempre conosco. A palavra fala que se o Senhor não guarda, em vão trabalham as sentinelas. E essa é uma frase que para mim era muito difícil. Eu li essa frase e era sempre confrontante para mim. Eu sempre sentia um confronto naquilo, porque eu sempre achava que eu guardava, que eu era sentinela. Então eu percebi que eu não era sentinela. E quando eu percebi isso, foi só vivendo. Foram momentos em que a gente olha e fala assim, realmente a impotência total. De que naquele momento a gente não tem condição nenhuma de fazer nada. A gente depende totalmente do Senhor. Só que às vezes a gente não precisa, o melhor seria que a gente não precisasse passar por essas circunstâncias para que a gente acionasse essa certeza da dependência do Senhor. Que isso já estivesse com a gente, mas por muito tempo parece que fica um botão que não precisa apertar na gente ainda, que a gente precisa que aperte esse botão para que a gente entenda que a nossa dependência está nele. Mas, como eu falei, que esse vídeo, que esse nosso primeiro podcast possa marcar o início de vários outros podcasts edificantes, mas que essa sua história possa edificar a vida de pessoas que às vezes nem imaginam que há uma solução, mas que através do seu testemunho possa ver que existe. Amém? Amém. Quer falar mais alguma coisa? Não, eu só quero finalizar exatamente isso, né? Que as pessoas tenham esperança, que as pessoas possam crer que existe um Deus da esperança e Ele tem o controle de mudar, independente de qual seja o seu quadro, independente de qual seja a sua situação, independente de qual seja a sua dor, independente de qual seja o seu medo hoje, né? Então, o verdadeiro amor lança fora todo medo. A gente vai sentir medo? Vai, mas o verdadeiro amor, ele é maior e é Ele que nos sustenta. Então, temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé. Muito obrigada então, Leila, pela participação, pela disponibilidade de estar aqui conosco, de ser bênção na vida de tantas pessoas. Amém? Obrigada a você pelo convite e que realmente vocês possam ouvir, né, e crer, né, que o nosso Deus ele é bom. Obrigada, viu, Fê? Que possa alcançar várias vidas, vários corações que estejam necessitados. É para isso que nós estamos vivos e é por isso também que nós enfrentamos desafios, que é para o nome do Senhor ser glorificado e para que pessoas olhem para nós e acreditem que é possível. Sim, amém. E você que queira sugerir algum tema, você que queira fazer alguma pergunta, pode fazer através dos nossos canais, que nós estaremos sempre observando as sugestões e, na medida do possível, sempre trazendo algumas mulheres participantes que possam acrescentar na sua vida. Amém? E sempre lembre disso. Uma mulher precisa acolher outras mulheres. Por onde você passar, existem mulheres que precisam de um abraço, de uma palavra. Lá no mundo as mulheres competem, lá no mundo as mulheres se perseguem, lá no mundo as mulheres elas estão sempre num lugar de uma querer falar mal da outra, mas que você seja a diferença, que você seja essa mulher que abraça, que acolhe mulheres, que ouve, que possa saber e se fazer
neste lugar de ser ouvido para se escutar, de ser a escuta de quem precisa escutar, de ser a palavra de quem precisa ouvir, ou o abraço de quem precisa de um toque, ok? Então até a próxima, pessoal!